escolheu, eu acho que não é só para o pai, né? Vai mãe, vai filho, vai todo mundo comer ele. É um presente bom. Vamos orar. Vem aqui desse lado aqui, lindão. Isso, vamos fazer isso aqui, ó, bem assim, do ladinho aqui do pastor. Já sentaram, gente, não sei porquê. Porque até criança, gente. Aí, ó, eles estão na treta ali para ver como que... Esther, é isso aí. Fala, vamos ficar em pé, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela fez assim, ó. Aí, saúde, né, Esther? Amém. Vem aqui, Samuca. Glória a Deus. Essas crianças estão crescendo, gente, e eu estou ficando velho. Eu cheguei aqui, o Mateus tinha 9 anos de idade, né, Má? Olha o tamanho desse menino que ele está. Isabela também, e está crescendo, e a gente agradece a Deus por isso. E eu quero fazer o casamento dessa turma também, apresentar os filhos. Isso que é bom, né, gente? Vamos orar então? Pai, obrigado por essas crianças, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as livre de todo mal, Senhor. Guarde o coraçãozinho e a mente de cada uma delas em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que eles cresçam firmados somente em Ti e na Tua palavra. Usa, Senhor, também a tia Sandra para falar ao coração desses pequeninos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Puxa a filha, Estherzinha. Chama a turminha. Aí. Pode ir lá, amigão. Ele vai aprender, em nome de Jesus. Abram comigo em Mateus capítulo 6. A tia Sandra vai estar lá. Vai mais alguém com ela? O tio Roger e a Manu. Amém. É muito bom tê-los aqui, viu, gente? Muito bom poder, nesse dia especial, Dia dos Pais, estar aqui ouvindo, compartilhando a palavra, tendo comunhão com os irmãos. Isso não tem preço. E hoje eu queria falar um pouco desse, não pai terreno, eu queria falar um pouco do pai celestial. Por muito tempo, antes de entrar no desafio Jovem Peniel em Rio Claro, eu confundia o meu pai terreno com o meu pai espiritual, que é o nosso Deus. Confundia no sentido de sempre achar que Deus ia me tratar como meu pai me tratava. Porque meu pai é ser humano, e o seu pai também é ser humano. O seu pai terreno, ele está passivo a acertar e a errar. O seu pai terreno está passivo a corrigir de maneira errada e de maneira certa. O pai terreno, ele está passivo a fazer aquilo que muitas vezes o coração o engana a fazer. E muitos filhos acabam tendo uma distorção desse amor que Deus tem por nós, confundindo com o pai terreno. E hoje eu não quero falar do pai terreno. Os pais terrenos estão aqui, nós homenageamos a eles, mas eu quero falar de um pai que nos ama de maneira incondicional. Um pai que se preocupa com as nossas tristezas, com as nossas lutas. Um pai que a Bíblia fala que não nos trata segundo os nossos pecados. Um pai que tem um exemplo como o pai do filho pródigo, que sempre está de braços abertos para receber aquele que está arrependido. Eu não sei se você teve falhas na sua educação, ou talvez o seu pai não te amou da maneira que deveria te amar, mas eu quero dizer que ainda que um pai e uma mãe falhem, Deus não falha. Eu quero dizer que ainda que um pai terreno não te trate ou não nos trate com dignidade, o Pai Celeste nos trata com dignidade. E é esse Pai que está aqui essa noite. Esse Pai que nós não vemos, mas nós cremos que Ele existe. Esse Pai que está disposto a te perdoar. Esse Pai que ofereceu o único filho que Ele tinha para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Esse Pai que nos ama de maneira incondicional. Eu vou repetir, irmãos, porque eu tive dificuldade em entender isso. E até hoje eu luto com essa questão. Deus não te ama por aquilo que você faz. Ele te ama porque Ele decidiu te amar. E não depende de condição. O Pai terreno nos dá presente quando a gente acerta, quando nós acertamos. O Pai terreno
dá alguma coisa a nós quando nós fazemos aquilo que Ele exige que nós façamos. O Pai Celestial não. Ele nos trata de maneira excepcional, de maneira incondicional, de maneira celestial. E é esse Pai que está aqui essa noite, para que você possa saber e se sentir amado por esse Pai, para que você saia hoje aqui desse culto sabendo que esse amor de Deus por você nunca vai mudar. O amor de Deus ontem é o mesmo de hoje e vai ser o mesmo de amanhã, não muda. Esse Deus que ama eu e você. E eu escolhi um texto para falar um pouco disso e falar da dependência que nós temos que ter a esse Pai. É algo que nós aprendemos, o que eu vou ler aqui, desde a nossa infância. A gente sabe decor e salteado, que é a oração dominical. Capítulo 6 de Mateus, versículo de número 9. Por favor, abram comigo. Ele diz assim, começando no versículo 9: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Somente até aqui eu quero ler, e eu quero que você entenda um pouquinho mais dessa oração que a gente repete, e muitas vezes a gente repete sem saber o que a gente está falando. Aqui Jesus, ele começa essa oração, esse exemplo de oração, dizendo sobre esse Pai que eu acabei de falar aqui. Ele disse: Pai nosso que está no céu. Esse Pai que nós cremos que Ele existe, Ele não está aqui conosco fisicamente na terra, mas Ele está nos céus. E nos céus esse Pai tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Esse Pai é soberano. Esse Pai, Ele controla tudo o que acontece na minha vida e na sua vida. Quinta-feira eu falei das lutas que todos nós passamos, e na sexta-feira eu perdi o meu pastor, que era o pastor Marco Aurélio. E eu não fiquei indagando por quê, porque eu sei que meu Pai Celestial, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de tudo, porque Ele está nos céus. A Bíblia diz que a terra são estrados dos seus pés. Deus conhece tudo, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Aqui Jesus fala também: santificado seja o teu nome. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele não é como a mim e como a você. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus de atributos eternos, e Ele é um Deus que criou seres segundo a sua imagem e semelhança. Agora, o único nome santo é o nome do nosso Pai Celestial. Só Ele é digno de receber a glória, a honra, o poder, a majestade, o louvor, a exaltação e assim por diante. Um dos primeiros mandamentos que nós temos na Bíblia, não precisa abrir, está lá em Êxodo, capítulo de número 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo de número 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. No versículo de número 3, que são os 10 mandamentos, o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus coloca esse primeiro mandamento se referindo a Ele? Porque Ele é o único santo, Ele é o único imutável. Ele é o único que o homem deve se curvar, não a ídolos, não às estátuas, não aquilo que o mundo nos impõe, mas somente a Ele nós devemos adorar. Por isso que Ele fala: não terás outros deuses além de mim. Não faça imagem de escultura, não adore ninguém a não ser a mim. Porque Deus, irmãos, é o único Deus santo, esse Pai Celestial que eu e você conhecemos. Então que você possa, quando você for orar, pedir alguma coisa para o seu Pai, lembre disso, que o nosso Pai Celestial, Ele é santo. Que o nosso Pai Celestial, Ele está controlando todas as coisas na minha vida e na sua vida. Vamos continuar o versículo de número 10.
Na oração também desse Pai que nós aqui oramos, que é o nosso Deus, Jesus ensina: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, que esse Pai exige que eu e você vivamos de acordo com a sua vontade. Por isso que Jesus ele fala: Senhor, venha sobre nós o teu reino. Isso não está muito na moda nos dias de hoje, né? Porque nós invertemos essa posição. A gente acha que Deus está aqui para nos servir. Irmãos, nós não temos um Deus para nos servir. É nós que devemos servir a Ele. Por isso que Jesus fala: Senhor, venha o teu reino sobre nós. E Jesus completa dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está disposto a ter um relacionamento assim com o Senhor? Para que a vontade dele prevaleça e não a sua vontade? Jesus disse que aquele que quer seguir a Ele deve fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Isso quer dizer que não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor, do Pai que está nos céus. Eu sei que isso não está muito na moda, irmãos, porque nós vivemos numa sociedade que só está ligada no faça-se a minha vontade e não a vontade de Deus. Por isso que nós temos adolescentes de 12, 13, 14, até crianças com depressão, porque não sabem ouvir a palavra, não, quer que a vontade delas sempre prevaleça. No relacionamento com o Pai Celestial, nós precisamos entender que a vontade dele é melhor do que a nossa. Que o reino dele é mais importante do que o reino terrestre, do que as minhas vontades. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu aprendi na Peniel, quando eu voltei para Cristo, é que eu precisava sair do centro para que Deus fosse colocado no centro do meu coração e das minhas vontades. É o Pai que manda, é o Pai que sabe o que é melhor para nós, sabe o que é melhor para os seus filhos. Quando um pai terreno fala: filho, não põe a mão na tomada, ele quer o mal do filho. Por mais que o filho pense que ele está sendo corrigido, que não é tão mal assim, o pai que está corrigindo sabe o que é melhor. Por isso que nós devemos ter esse relacionamento com Deus, sempre dizendo: Senhor, venha o teu reino e sempre faça a tua vontade na minha vida. Coisas boas e ruins, mas Senhor, faça a tua vontade. Quando nós ficamos sabendo da notícia da morte do meu amigo, eu pensei: Deus não conhece só o presente, Deus conhece o futuro, porque Ele é o nosso Pai. Deus sabe o que vai acontecer no futuro, eu e você não sabemos. Então que o reino dEle possa fazer parte da sua vida, e que a vontade dEle seja soberana no seu coração, nas suas escolhas, naquilo que você tem desejado, que o Senhor seja o centro da sua vontade. Jesus também no versículo 11, Ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que os filhos têm que ser dependentes do seu Pai Celestial. Uma das grandes tensões da vida cristã é da gente achar que sozinho a gente consegue caminhar. É da gente achar que sozinho eu sustento a minha própria vida. É da gente achar que nós não precisamos de Deus em alguns momentos ou em determinadas atividades da nossa vida. E ao contrário, irmãos, Jesus está dizendo aqui que quem dá o pão nosso de cada dia é quem? É o Senhor. Lembra do maná? Eu gosto muito desse exemplo do maná que Deus dava aos judeus quando eles saíram da escravidão do Egito. Por que eu gosto disso? Porque Deus falava assim: eu vou dar o maná de hoje. E se você guardar o maná de domingo para comer na segunda-feira, o que vai acontecer na segunda-feira? O pão vai embolorar. Por que Deus fazia isso como pai? Sabe por quê? Para que seus filhos dependessem dele. Talvez a coisa mais triste, irmãos, é quando nós achamos que sozinho a gente dá conta para Deus. Sem Ele, melhor dizendo. Eu acho que isso muitos pais devem passar na vida, né? Agora pode deixar que eu me viro. Esses dias não sei com quem que eu estava falando, que disse que era uma criancinha pequena.
acho que 3, 4 anos de idade, falou, não, eu vou sair de casa. A mãe falou, pode sair, pega as suas coisas, põe ali na mochilinha e pode ir embora. Às vezes nós somos iguais a essas crianças. A gente acha que agora eu sei o que é melhor para mim. Nós não sabemos, irmãos. Nós temos que depender de Deus. Senhor, dá o pão de cada dia. Me sustenta nas minhas angústias, nas minhas tribulações. Irmãos, o filho sem o pai, ele fica perdido. Lembra da parábola do filho pródigo, quando o filho fala, olha aqui pai, dá tudo os meus bens que agora eu vou viver de acordo com a minha vontade. Diz que ele sai. Se fosse na nossa expressão de jovem, ele fala assim, eu vou meter o louco, que é o que a turma fala hoje, né? Eu vou fazer tudo que eu tenho direito. E fez. Gastou dinheiro e foi torrando, até ele chegar a cuidar de porcos. E ele olha para os porcos ali e deseja a comida dos porcos, mas o dono não deixava ele comer a comida dos porcos. E ele fala assim, puxa vida, na casa do meu pai eu tinha tudo. E um funcionário dele come melhor do que eu. Estou aqui hoje vivendo. E aí dá um estralo na cabeça desse filho pródigo. E ele volta. E para surpresa dele, o pai o recebe de braços abertos. Que eu e você nunca percamos essa ideia de que nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos dele todos os dias da nossa vida. Não fique achando que sozinho você vai dar conta, você não vai dar conta. O pai precisa do filho, e o filho precisa do pai, muito mais. Aquele que dá apoio, aquele que te sustenta, aquele que te encoraja, aquele que te corrige nos momentos em que você precisa ser corrigido. A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. Esse é o Pai celestial, que até nos corrigindo, Ele faz isso por amor a mim e a você. Agora, uma coisa que eu e você precisamos aprender, é que o nosso sustento vem dEle, a nossa saúde vem dEle, tudo o que temos e o que somos vem do Senhor. E agora ele fala também, Jesus aqui nessa oração e nesse relacionamento, ele fala, Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Jesus agora, através dessa oração, ele está falando de um relacionamento não só agora do pai para um filho. Ele está falando do relacionamento de um pai para o filho, mas também dos seus irmãos. Porque ele diz assim, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado a quem nos deve. Percebe, irmãos, que ele está falando, Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. Mas também me perdoa segundo eu tenho perdoado as pessoas que me devem. E aí fica um pouquinho mais difícil. Porque muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas nós não queremos liberar o perdão às pessoas que nos ofendem. Irmãos, para quem tem mais de um filho na casa, sabe o quanto é ruim ter irmãos brigados uns com os outros, não é? Quem tem mais de um filho aí? Ah, tá. Vocês podem falar isso para mim até melhor do que eu mesmo. Tem uma coisa pior do que um pai e uma mãe ver os seus filhos não se dando bem? Tem, gente? Não tem. A alegria maior do pai e da mãe é que os irmãos ali, os filhos, vivam de que maneira? Não vai confundir com o Salmo 133, não, viu? Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem ou não. Isso também é, mas eu estou falando do relacionamento de pai, mãe e irmãos. A alegria da minha mãe é ver eu, o meu irmão Renato e minha irmã Tatiana juntos. É alegria. Da dona Mercedes, da dona Hilda, do pastor, cada um de nós aqui, é alegria. É prazeroso ver se entrosando. Então nós temos que entender que para agradar o Pai, para ser perdoado por Ele, a gente tem que fazer o quê? Perdoar as pessoas que têm nos ofendido. É esse relacionamento que nós temos que ter. Irmãos, é fácil perdoar quando nós entendemos o perdão de Deus para com as nossas vidas. Eu vou repetir que talvez você não tenha entendido. Se torna fácil perdoar quando eu olho para o meu irmão e lembro daquilo que Deus fez, enviando o seu Filho para perdoar todos os meus pecados. Esses dias o pastor Zé Roberto começou um culto dizendo exatamente isso, que
ele como pai, ele não conseguia entender o que Deus fez enviando Jesus para morrer por nós. E a Bíblia fala que ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Esse pai, ele fala: filho, eu te concedo perdão desde que você entenda que você precisa perdoar também as pessoas que tenham te ofendido. Irmãos, uma coisa séria que muitas vezes passa desapercebido por mim e por você. Talvez é o mais sério que eu vou falar aqui essa noite, através dessa mensagem. O perdão de Deus, do nosso Pai, está condicionado ao perdão que eu dou à pessoa que me ofende. Eu vou repetir, olha aqui para mim, presta atenção em mim. O perdão de Deus sobre a minha vida está condicionado ao perdão que eu dou às pessoas que me ofendem. Como que eu provo isso? Mateus 6 mesmo. Versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui nesse relacionamento com o nosso Pai? Ele está dizendo que tem uma condição para Deus nos perdoar. Eu tenho que perdoar o meu próximo. Eu tenho que perdoar as pessoas que me ofendem. Irmãos, isso é primordial na vida cristã. Deus não aceita filhos que não perdoam os seus irmãos. Deus não aceita. Desculpa falar isso, é pesado, mas Ele não aceita. Não aceita. Se você tem no seu coração rancor, ódio, se você nutre no seu coração a falta de perdão a alguém que te ofendeu, eu quero dizer essa noite, para que Deus te liberte desse sentimento, que você libere perdão a essa pessoa. Porque o perdão de Deus está condicionado ao perdão que eu dou às pessoas à minha volta. Quem somos nós, irmãos, para não perdoar? Quem somos nós para não aceitar, muitas vezes, o perdão das pessoas que nos ofenderam? E muitas vezes nós temos que liberar, até mesmo estando certo em algumas situações. Isso é cristianismo. Não cristianismo moderno que fala que o cristão ele tem que viver feliz, nem sempre. Muitas vezes eu tenho que perdoar, entristecendo o meu coração para fazer a vontade. Lembra da oração? Ô Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faz a tua vontade. A vontade dele é que você perdoe. Eu estou insistindo nisso, irmãos, porque eu sei que tem muita gente que não tem perdoado as pessoas que lhe ofenderam um dia na vida. E está na hora de você perdoar. Está na hora de você colocar o seu ego de lado e falar: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, eu vou liberar perdão. A pessoa pode ter te ofendido, ela pode ter te prejudicado. Eu vou um pouquinho mais fundo, ela pode até ter abusado de algumas coisas. Mas libere o perdão. Não carregue isso nas suas costas, na sua vida. Esse pai, ele fala: filho, perdoe. Perdoa assim como eu te perdoei, através daquilo que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Nesse relacionamento também de pai, Jesus fala: Senhor, nosso Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação faz parte da nossa vida, irmãos. Todos nós somos tentados. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando nós cedemos à tentação. E no nosso relacionamento com o Pai, a gente tem que pedir: Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me ajuda aonde eu tenho sido fraco, aonde eu tenho tido poucas forças, que o Senhor me fortaleça para vencer as tentações, que não são poucas na nossa vida. Jesus está ensinando que num relacionamento saudável com o Pai, nós precisamos pedir livramentos ao Pai. Nós temos que dizer: Senhor, nos livra, não nos deixe cair em tentação, e livra também do mal que nos assola constantemente. O mal que nunca vem com chifres e nem com tridente, mas o mal que muitas vezes vem em pele de cordeiro. A Bíblia diz que Satanás ele se faz de anjo de luz para confundir aqueles que servem ao Senhor.
Peça a Deus para que Ele te livre do mal. Nesse relacionamento de pai para filho, fala: Pai, Tu sabes das minhas fraquezas. E Deus sabe, irmãos, das nossas fraquezas, Ele conhece. Deus sabe onde eu e você somos fracos, aonde pega, aonde nós às vezes podemos escorregar. E num relacionamento saudável nós temos que pedir: Senhor, não me deixe cair em tentação, me livra do mal, me livra daquilo que vem em forma de luz, mas que por trás são trevas. A Bíblia fala que há caminhos, aos olhos humanos do homem, parecem caminho de vida, de paz, mas esses caminhos no final nos levam à morte. Minha mãe dizia que nem tudo que reluz é ouro. Vocês sabem, né? A mãe de vocês disseram isso também? Que Deus nos livre do mal, irmãos. Que a gente possa olhar e enxergar o que está por trás. Que esse Pai possa nos alertar, mas que nós estejamos com o coração firmes nele e sensíveis à sua voz para fugir de toda tentação. E eu vou já caminhar para o final aqui para a gente orar. Jesus também diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos que entender que acima do reino terrestre tem o reino celestial. A Bíblia fala que nós não podemos nos atentar nas coisas que os nossos olhos estão vendo, porque aquilo que os nossos olhos veem, eles são passageiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque o reino de Deus ele vai se manifestar sobre nós um dia. E tudo aquilo que os nossos olhos carnais estão vendo vai ser modificado. Ou seja, essa terra, esse céu que nós vivemos hoje aqui debaixo dele, ele não vai mais existir. Apocalipse 21 fala que haverá um novo céu e uma nova terra. O reino de Deus virá sobre cada um de nós. E é isso que Jesus está falando. Esse Pai, Ele vai trazer o reino dele. Nós vamos entender o seu poder. E a glória, nós teremos a total noção dessa glória dele no dia que nós estivermos com ele na eternidade. Esse Pai, irmãos, esse Pai está preparando uma morada para mim e para você. O que me conforta é saber que esse amigo que eu perdi, o que me conforta é saber que ele já está na glória, aguardando Jesus voltar para que um dia nós estejamos juntos, glorificando esse Deus que tem o poder, o reino é dele e a glória pertence somente a esse Senhor. Que nessa noite você possa olhar para Deus da maneira certa, que você possa saber que Ele é o único Deus santo e que a vontade dEle seja a sua vontade também aqui na terra, que você dependa dEle e que você perdoe as pessoas assim como Ele te perdoou através de Cristo Jesus, que você peça a Ele para te livrar das tentações, te livrar do mal, para que um dia eu e você possamos estar com Ele por toda a eternidade. Volto a falar, Deus Pai, Ele não é iguais aos nossos pais terrenos. Ele é um Pai perfeito. E Ele está aqui hoje, essa noite, para dizer isso. Para dizer que Ele é perfeito e que Ele nos ama de maneira incondicional. E Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Através da palavra, através da comunhão dos santos, através da adoração e assim por diante. Vamos orar a Deus essa noite? Eu gostaria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. Eu sei, irmãos, que algumas pessoas que aqui estão essa noite, talvez não tiveram um relacionamento que queria ter com o Pai terreno. Eu não preciso revelar nada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os pais terrenos, eles erram. E talvez o seu relacionamento com, não o Pai terreno, mas com o Pai celestial não esteja muito bem. Porque você olha para Deus como você olhava para o seu pai. E eu quero hoje pedir para que Deus te livre disso em nome de Jesus. Que você possa olhar para Deus e saber que Ele é um Pai amoroso, é um Pai que te ama, é um Pai que te perdoa. É um Pai que está sempre disposto a aceitar a minha vida e a sua vida do jeito que nós somos. Irmãos, é difícil de entender isso que eu estou pregando. Deus nos ama do jeito que nós somos.
porque foi Ele quem nos criou. Esse é o amor perfeito, esse é o amor verdadeiro que deve hoje se manifestar sobre a sua vida essa noite. Que todo embaraço, todo engano do inimigo saia da sua vida em nome de Jesus. E que você possa sentir esse amor de Deus incondicional por você essa noite. O Senhor te ama, esse Pai Celestial te ama. E Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Ele te perdoa, Ele te recebe de braços abertos quando você erra. Ele te dá uma chance, duas, e quantas for necessário dar, porque Ele nos ama de maneira incondicional. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mostrar que o amor do Senhor não é igual ao amor do nosso pai terreno. Por mais que os nossos pais nos amem, o Teu amor é incondicional, o Teu amor é perfeito, o Teu amor lança fora todo medo, no Teu amor não tem rejeição, no Teu amor não tem filhos prediletos, no Teu amor tem misericórdia, no Teu amor tem graça, no Teu amor tem o favor que muitas vezes nós não merecemos, no Teu amor tem perdão quando nós erramos, no Teu amor tem libertação, tem cura, tem restauração, no Teu amor tem uma nova oportunidade que o Senhor nos dá a cada manhã. A Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A cada manhã o Senhor nos ama de maneira incondicional. A cada manhã o Senhor está pronto a escrever uma nova história na nossa vida. Ó Deus, muito obrigado por isso. Se alguém não tem sentido esse amor do Pai verdadeiro celestial, que o Senhor liberte esse irmão, essa irmã. Aqueles que não foram amados pelos seus pais terrenos, ó Deus, tira essa amargura, essa tristeza e coloque o perfeito amor de Deus no coração desse irmão, dessa irmã. Aqueles que foram abusados, não somente fisicamente, mas verbalmente. Pais que maltrataram com palavras, pais que maltrataram muitas vezes batendo fisicamente, com palavras também. Deus, tira isso de nós, coloque em nós, ó Deus, a Tua mão de poder e nos livra de toda amargura, de toda raiz de tristeza, todo rancor, saia das nossas vidas em nome de Jesus. Que esse amor puro, verdadeiro, possa ser manifestado em nossos corações essa noite, e que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor falou com cada um de nós essa noite. Deus Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor enviou o Teu único Filho para morrer por nós naquela cruz. Que possamos valorizar a morte de Jesus, que possamos valorizar o perdão que o Senhor nos concede através dessa morte, e que possamos andar contigo, que possamos andar como filhos e filhas do Senhor, sempre lembrando do amor do Pai que Ele tem por cada um de nós, seus filhos que estão aqui na terra. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes. Que o Senhor nos anime para que possamos continuar a nossa jornada terrena. É o que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção e depois nós estaremos encerrando, orando por todas as pessoas que colocaram aqui os seus pedidos. Vamos cantar ao Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender a mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida
de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Deus cuida de cada um de nós, porque Ele é um Pai que nos ama. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não entende os porquês. Muitas vezes, não são poucas não. Mas que a gente possa entender que Deus cuida de nós em todos os momentos. Não importa o que você está passando, as lutas, as dificuldades, esse Deus que cuida de nós, que nos ama como um Pai verdadeiro, Ele cuida de nós. Ele desenha tudo, Ele faz toda a nossa vida acontecer de acordo com a vontade soberana dEle. Amém? Nós queremos orar rapidamente aqui pelos pedidos de oração. Nós já vamos terminar o culto orando por essas pessoas. A Wanda, que pede para que Deus quebrante os corações da Joyce, Eduardo, Daniel, Fabrícia, Cleide, Driele, Jennifer, Raquel, Tereza, Carlos, Maria Lina, José Francisco, Valdeir e Ariadne. A Silvia quer agradecer pela vida e pela saúde, pede oração pela filha dela, pela mãe, para que o Senhor cure e liberte. O Manuel deseja um feliz Dia dos Pais a todos. A Silvia pede oração pelo Eduardo, pela cura da Thaís, aos enfermos e acamados. O Manuel pede oração por ele, pela esposa, pela família e para os que estão enfermos, internados, né? A Elisa só que agradece ao Senhor. A Andressa pede oração pela família dela. O Moisés pede para que ore pela vida dele. A Elisa, deixa eu ver. Amém. Ela não está pedindo, ela está só glorificando a Deus. A Maria Elvira pede oração pela família Branco.
A Rita pede oração pela família, amigos, irmãos da igreja, em especial aos pais, aos pastores e aos que estão internados. O Rafa Galo pede oração por ele, pela família. A minha sogra Del pede oração pela amiga dela, Maria Alice, pela saúde. O Dimas também pede oração pela dona Mercedes, pelo Alexandre, Aparecida, Raquel, Osvaldo, Edivaldo, o Valdir, o Max, a Lucinha, pelos empresários e pela vida dele. O Ari pede oração pela Ana e para que Deus cuide dele. Amém. A Dora também aqui só dá Feliz Dia dos Pais e que Deus abençoe a todos sempre. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você, pelos pedidos aqui também da igreja. E que você valorize estar aqui em comunhão com as pessoas. Esse amor de Deus, que é o nosso Pai, ele é revelado através das pessoas, sabia disso? Num gesto de carinho, num sorriso, num abraço, o amor de Deus é manifestado sobre as nossas vidas. Quando a gente ora uns pelos outros, o amor de Deus é manifestado. Quando Deus dá vitória a um irmão, o amor de Deus é manifestado. Quando a gente consola uns aos outros, o amor de Deus é manifestado. E é isso que Ele espera de nós, seus filhos. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes, pelos visitantes, pelos pais, pelas mães, pelos avós, pelas crianças, adolescentes, jovens. Obrigado pelos casais, por toda a família que aqui está e por aqueles que estão também participando desse culto através da internet, online. Que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas. Abençoe aqueles que estão enfermos, acamados. Abençoe aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades físicas, materiais e espirituais. Abençoe aqueles que estão aflitos. Abençoe aqueles que estão desesperados nessa noite. Estenda a tua mão de poder. Abençoe aqueles que estão acamados, que estão internados. Ó Deus, coloca a tua mão sobre essas pessoas e traz a cura em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor abençoe também os empresários, abençoe os autônomos, abençoe os assalariados, funcionários públicos, aqueles que são registrados. Abençoe essa noite, Pai. Abençoe aquele, Senhor Deus, que está sofrendo por algum motivo. Coloque a tua mão de poder e que ele possa sentir esse amor do Deus Pai sobre a vida dele, Senhor. Que ele possa sentir amado, que ele possa sentir abraçado e cuidado pelas mãos poderosas do Senhor. Que a tua bênção seja sobre cada um de nós, nos sustentando, nos ajudando, nos fortalecendo, e que o amor do Pai verdadeiro, a graça de Jesus o Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Dê um toquinho aí quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.